Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza para os anos finais e ensino médio. Bem, os objetivos dessa reunião são se aprofundar nos conteúdos de alfabetização midiática, se aprofundar nos conteúdos e estratégias que serão trabalhados na formação da sequência de atividade 2 de Ciência da Natureza do quarto bimestre, se apropriar das sugestões de atividades da nossa formação SA2 de Ciência da Natureza do quarto bimestre para os tempos de ATPC nas escolas de vocês no momento de desdobramento. Dentro da temática da alfabetização midiática proposta aí para o quarto bimestre, temos aqui a sequência de atividades 2, que traz o eixo análise e avaliação de mídias. Bem, retomamos aqui o nosso documento orientador para a formação com esse tema alfabetização midiática, que é o manual, que o link dele está na formação da sequência de atividades 1, que é alfabetização midiática e informacional, currículo para a formação de professores. Esse documento ele está estruturado nessas áreas temáticas aqui. A primeira é o conhecimento e a compreensão das mídias e da informação para os discursos democráticos e para a participação social. Segundo, a avaliação dos textos de mídia e das fontes de informação. Terceiro, a produção e o uso das mídias e da informação. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a busca por fontes de informação. O uso adequado das informações disponibilizadas pelas mídias e por diversos provedores de informação depende muito da capacidade das pessoas entenderem suas próprias necessidades de informações, bem como da localização, assimilação e avaliação da qualidade da informação que elas podem acessar. Atualmente, existe uma seleção extremamente numerosa e variada de materiais de informação, conteúdos e também fontes disponíveis, especialmente na internet. E esses conteúdos e fontes variam bastante em termos de precisão, confiabilidade e valor. Além disso, essas informações elas são apresentadas em diversos formatos. Por exemplo, textos, imagens ou estatísticas impressas ou até mesmo eletrônicas, que podem ser disponibilizadas por meio de repositórios ou portais online, de coleções físicas, virtuais de bibliotecas, base de dados, museus, etc. Porém, o fator mais importante é a qualidade dessa informação, que pode variar de muito boa a muito ruim. Então, quando nós vamos buscar fontes de informação, é muito importante, antes de tudo, avaliar essas fontes. É importante pensar sobre o propósito dessa informação, e isso vai ajudar a identificar fontes confiáveis de informação. Além disso, é importante trazer questionamentos centrais, como, por exemplo, que fonte ou que tipo de fonte seria mais confiável para prover informações nesse caso específico? Além disso, é muito importante observar que fontes têm maior probabilidade de serem justas, objetivas, isentas de motivações ocultas e aquelas que mostram ter um controle de qualidade. Baseado nisso, o professor consegue trazer ao aluno fontes seguras e também atuais e com valor adequado para ser tratado em sala de aula. Nós podemos pensar a informação como algo que é manuseado pelas mídias e por outros provedores, né? Como bibliotecas, museus, como havia falado no slide anterior, arquivos, internet. E esses provedores de informação, eles desempenham alguns papéis muito importantes, incluindo os seguintes: o informar, educar, incrementar processos de ensino e aprendizagem, prover acesso a todos os tipos de informação, frequentemente sem qualquer ônus, né, de maneira plural, confiável e também sem restrições, servir como um canal e um portal de informações, promover valores universais e direitos civis, como liberdade de expressão, de informação, servir como uma memória coletiva para a sociedade, coletar também, coleta de dados, né, de informações, também serve para preservar o patrimônio cultural e também entreter. Aqui
nós trouxemos algumas questões norteadoras falando aí, né, das mídias digitais. A primeira questão norteadora seria para selecionar a cobertura de um fato ou história local e analisar esse fato cuidadosamente. Parte do trabalho de ser alfabetizado em mídia e informação é estar consciente e ter a capacidade de aplicar os critérios, né, dadas as diversas questões existentes. Então, em que medida as expectativas dos cidadãos estão sendo cumpridas num exemplo local? Que impacto teve a cobertura sobre a comunidade local? Onde as expectativas dos cidadãos não estiveram sendo cumpridas? Quais recursos eles têm para lidar com os problemas, né? Que papéis a alfabetização midiática e informacional pode desempenhar no apoio aos cidadãos? Então, essa questão ela é muito importante, que traz também um cunho social sobre as mídias, influenciando aí uma população local. A próxima questão norteadora seria, né, um exemplo do professor escrever uma lista das mídias que atualmente estão presentes no cotidiano dos estudantes, né, e fazer questionamentos. Quais são os papéis e as funções centrais que cada uma dessas mídias desempenha na vida desse estudante? O que você acredita que significa ser alfabetizado quando se fala em utilizar mídias e outros provedores de informação? E quais são os conhecimentos, as habilidades e atitudes são necessárias para que isso aconteça? Então, também é um questionamento muito importante para reflexão. E, por fim, a última questão norteadora seria imaginar, né, que um dia você acorda e não existem mais mídias, bibliotecas, internet, telefones celulares. Além disso, todos os jornais, revistas, estações de rádios, canais de televisão também desapareceram. Então, nós podemos trazer através disso algumas questões. Como eles fariam para se informar agora? Como eles se comunicariam, né? Como, na verdade, as notícias, os fatos, eventos estariam aí sendo divulgados? O que aconteceria com as decisões, né, que uma pessoa acostumada com tudo isso, uma sociedade que vive dentro dessas mídias digitais, tomaria a partir disso? E, pessoalmente, do que você sentiria mais falta numa situação assim? E também o que a sociedade perderia com esse tipo de problema? Nós trazemos agora essa frase para reflexão. Ao educar os estudantes para a alfabetização midiática, os professores e as professoras desempenham seu papel como defensores de uma cidadania bem informada e racional e reforçam a importância de os aprendizes serem os sujeitos centrais dos processos de ensino-aprendizagem. Para retomar aqui com vocês, nós temos as categorias de uso de mídia. Nós já falamos do acesso, agora nós estamos em análise, o próximo passo é a avaliação e a criação das mídias. Então, na análise de mídias, nós temos a determinação do autor, do público-alvo, a intencionalidade das mensagens e dos conteúdos que são veiculados através dela. Então, analisar uma mídia vai envolver examinar ela detalhadamente, buscar elementos que vão auxiliar a compreender melhor as mensagens e os processos da própria produção midiática. A leitura crítica de mídias é uma ação de acessar, analisar e avaliar uma mídia antes de planejar qual vai ser o seu uso. Então, é uma maneira de aumentar e diversificar essa possibilidade de aprendizagem e de tomada de consciência crítica, tanto para a gente quanto para os estudantes, sobre os conteúdos científicos que vão sendo veiculados. Nós temos aí, então, o aprimoramento dos planejamentos quando utilizar alguma mídia e também a promoção da prática de leitura crítica de mídia dos estudantes. Vamos agora para os conteúdos e estratégias da formação SA2 do quarto bimestre. Vemos aqui que a proposta de avaliação da sequência de atividades para o quarto bimestre, ela constam aí objetivos gerais que estão desdobrados em objetivos específicos, ou seja, cada sequência de atividades, ela tem aí seus objetivos específicos.
Enquanto objetivos gerais, nós temos aí levando o professor, a professora, o contexto de trabalho em que está, os seus saberes e experiências, uma possibilidade de identificar e estabelecer as relações entre as habilidades essenciais e os níveis de desenvolvimento cognitivo que estão previstos aí no processo de aprendizagem de cada uma das aulas, sempre tendo como base a taxonomia de Bloom, que a gente já tratou nas nossas formações. O segundo objetivo é dialogar com os outros professores da área de ciências da natureza da sua UE ou das suas UEs, visando aí o desenvolvimento das ações pluri- e ou interdisciplinares. Como objetivos específicos das sequências de atividade 2 de ciências, de biologia, de química e física, é que o professor, também levando em conta o contexto de trabalho, os saberes e experiências, promova discussões sobre esses elementos da produção midiática, aí a análise de público-alvo, autores das mídias, a intencionalidade das mensagens por trás dessas mídias e também avaliar as mídias no que diz respeito à acurácia delas, dos conteúdos científicos que vão ser tratados, a credibilidade, a adequação, a relevância e a usabilidade no contexto escolar. E dando continuidade, os objetivos específicos da SA2, né? Que o professor, levando em consideração seu contexto de trabalho e seus saberes de experiência, ele possa desenvolver práticas de leitura crítica de mídias em sala de aula, de maneira a fortalecer o senso crítico dos seus estudantes e empoderá-los no combate à desinformação e às fake news científicas. Agora apresento para vocês uma aula do 9º ano, a aula 1 e 2, que tem como título Galáxia, os elementos que a compõem, formação e classificação do caderno Aprender Sempre. O objetivo específico dessa aula, dessas duas aulas, é promover discussões em sala de aula sobre elementos da produção midiática, analisando o público-alvo, os autores da mídia a ser utilizada e também as intencionalidades das mensagens e dos conteúdos veiculados. O objetivo de aprendizagem é que o aluno possa descrever e caracterizar uma galáxia e também classificar e nomear as galáxias conhecidas no universo. Então, aqui a sugestão é que a partir da leitura de imagens, sejam abertas discussões sobre isso e os alunos façam essas anotações, Aqui sugere-se que seja feito em dupla, mas fica a critério do professor. Após isso, o professor ele vai passar um vídeo para os alunos. Esse vídeo tem como título O que é uma galáxia, E depois que os alunos assistirem a esse vídeo, é muito importante que seja feita uma discussão sobre ele, Essa atividade, ela propõe a utilização de uma mídia, como vocês podem ver, que é esse vídeo sobre a galáxia, e ele trata-se de um vídeo bem explicativo, É um vídeo no estilo de documentário, que poderá auxiliar muitos estudantes a compreenderem as diferenças e as características das galáxias. Entretanto, a proposta dessa atividade, ela vai um pouquinho além, Na verdade, ela é um pouco além da utilização de uma mídia no nível acesso, Como nós vimos aí nas discussões da SA1. A proposta é que, ao utilizar uma mídia em sala de aula, é interessante que o aluno possa olhar mais fundo para alguns elementos da própria produção midiática. Por exemplo, por quem e para quem essa mídia foi produzida? Quais são as intencionalidades por trás dos discursos que foram apresentados através desse vídeo, E aí, após isso, iniciar uma análise dessa mídia e fazer essa discussão com os alunos em sala de aula. Aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é esse vídeo, do que ele se trata. Bom, esse vídeo foi produzido pelo Astrolab. Ele trata-se de um programa da TV, da Unesp, em parceria com o Observatório Astronômico Leonel José Andriato, da Unesp de Bauru.
E como objetivos, esse programa ele visa divulgar curiosidades, dados, teorias e novidades, né, da astronomia com uma linguagem acessível, né, para estudantes ou para outro público em geral. Então, é muito relevante conhecer, né, essa instituição produtora desses vídeos, saber, por exemplo, que esse vídeo ele foi produzido, né, para um público amplo. Então, não necessariamente somente para os estudantes do 9º ano. E aí, a partir dessa análise, né, que nós iniciamos aqui, estamos conversando com vocês, vai ser possível ajustar o planejamento de como utilizar essa mídia durante a sua aula, na sala de aula. E todos vocês, professores, vocês poderão desenvolver essa análise midiática antes de aplicarem essa atividade para os alunos, ou até mesmo propor como parte integrante de outra atividade que vocês possam apresentar. E também que os próprios estudantes façam também essa análise. Então, aqui nós finalizamos com essa aula do 9º ano do Caderno Aprender Sempre, e eu passo a palavra a Juliana. Para discutirmos o objetivo específico 2, nós vamos continuar aqui com a análise das aulas 1 e 2, mas agora o nosso foco dentro dessa aula é a atividade 6. Está disponível na página 129 do Caderno dos Estudantes. A atividade propõe que os estudantes façam a análise de diferentes imagens de pés humanos e patas dos primatas e pede que eles discutam e estabeleçam as relações. Podemos aproveitar também a oportunidade para continuar as discussões do objetivo específico 1. Como a teoria da evolução ainda encontra diversas controvérsias no meio acadêmico e por isso ainda é alvo de intensa discussão, e tendo como base a entrevista que vai ser sugerida, na qual um biólogo e um paleontólogo apresentam um panorama geral aí do processo evolutivo, pode-se aproveitar a oportunidade para sensibilizar os estudantes sobre a importância da busca e avaliação das fontes que se utiliza para desenvolver aí os conteúdos, os conhecimentos científicos. Também é trazida aqui, nesse slide, uma reportagem que foi sugerida pela equipe formadora do próprio Aprender Sempre, na qual os entrevistados vão discutir as interpretações que são equivocadas relacionadas aí à teoria da evolução. E esses materiais que vão sendo sugeridos podem também ser utilizados como a proposição da metodologia de sala de aula invertida. Então, os estudantes podem analisar os materiais em casa e realizando aí anotações, observações para discussão em sala de aula. Então, após as discussões relacionadas às temáticas e o desenvolvimento das atividades propostas, pode-se chamar a atenção deles para um olhar mais apurado em relação às mídias que se utilizam, levando o estudante a pensar sobre as formas de fazer uma avaliação da mídia, voltada aos conteúdos científicos e também para avaliar a forma como eles estão sendo retratados. Então, algumas perguntas que pode se fazer. Qual a fonte utilizada para embasar esse conteúdo científico? Será que esses conteúdos estão sendo bem interpretados? Será que o conteúdo não está distorcido? E dessa forma, a gente incentiva um olhar mais apurado dos nossos estudantes para essas diferentes informações que eles vão encontrar na web, preparando eles também para discussões e também para as fake news. Para nossa reflexão ainda, na formação passada a gente viu questões que são relacionadas à usabilidade e recontextualização, e olhando para essas mídias e observar as possibilidades de utilização
na sala de aula. Por exemplo, assim, eu gostei do vídeo e vou adequá-lo aos meus objetivos pedagógicos. Agora, com a proposta de avaliação das mídias, esta vai trazer um nível mais superior de aprofundamento no que vai dizer respeito ao uso das mídias, voltando o olhar aos conteúdos e percebendo se essas mídias vão se adequar aos conteúdos que se desenvolvem em sala de aula. Então, levando a reflexões como: será que existe uma abordagem mais adequada? Será que ela contribuirá com a minha aula? É possível que eu utilize ela em contexto escolar? Bem, para a disciplina de Química, a aula 1 e 2 traz aí como tema as principais fontes de emissão dos gases, dióxido de carbono e metano, responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Então, o objetivo de aprendizagem para essas aulas é reconhecer as propriedades das principais fontes de emissão dos gases, dióxido de carbono e metano, responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Quando falamos de efeito estufa, quando falamos de poluição atmosférica relacionada com esse fenômeno, isso já abre campo para várias discussões, para debates, né? É um campo aí muito fértil para desenvolver várias atividades dentro da temática de alfabetização midiática. Então, essa atividade, ela traz como objetivo específico desenvolver práticas de leitura crítica de mídias em sala de aula, de maneira a fortalecer o senso crítico dos estudantes e empoderá-los no combate à desinformação e às fake news científicas, né? O foco da atividade aqui é a investigação. Dentro da temática da poluição atmosférica relacionada com o efeito estufa, a atividade ela propõe que os estudantes iniciem uma investigação através de uma pesquisa sobre esse fenômeno, as ações humanas que intensificam e os principais gases envolvidos, e em seguida respondam às questões propostas no material. Uma proposta muito interessante que é colocada aqui como aprofundamento é realizar uma leitura crítica de alguma mídia relacionada ao aquecimento global. Fomentar a discussão com os estudantes sobre o assunto a partir de pesquisas por eles realizadas. Então, aí, para essa atividade, esse aprofundamento, ele traz justamente essa ideia, que a partir da pesquisa, os estudantes, eles aprofundem os conhecimentos e aprofundem aí as práticas protagonistas dentro dessa atividade. Por quê? Porque ela traz aqui, né, a proposta de um debate, uma discussão, né? E ele traz aqui, por exemplo, que os estudantes tragam exemplos de mídias a favor do argumento relacionado à existência do aquecimento global. Aí tem aqui o link, né, de uma sugestão de mídia. E outro grupo traga exemplos de mídia contra o argumento relacionado à existência do aquecimento global. E a partir disso, a gente fomenta aí, dá o start para as discussões interessantes e análise da veiculação das informações científicas. Quais são as atividades para o desdobramentos nas escolas? Então, já sabemos aqui que o roteiro de formação, bem como as atividades e as sugestões, estão nesse link aqui, né? Que é o bit.ly roteiro Recuperacal. As sugestões das atividades, como vocês já sabem, é baixar os cadernos do Aprender Sempre, volume 3 do 4º bimestre, para estudo e análise e planejamento das atividades. Explorar as ferramentas digitais, os filmes e as animações que indicamos nessa pauta e outras também que vocês acharem pertinentes. O interessante é que a equipe de formação
de recuperação e aprofundamento, eles trouxeram aqui um roteiro para análise de mídias, ou seja, para vocês, professores e professoras, na escolha das mídias para serem desenvolvidas com os estudantes, é interessante vocês estarem de posse desse roteiro, né? Ele é um roteiro muito interessante, que ele tem passo a passo aqui de análise de uma mídia e a pertinência dela para o uso nas aulas. Ela também está aqui no roteiro Bitly. Momento de formação coletiva. Incentivamos o desenvolvimento de práticas coletivas de leitura crítica de mídias entre os professores. Pesquisas apontam que tal prática pode proporcionar a mobilização de conhecimentos, vivências, histórias de vida e saberes docentes dos professores, de maneira a contribuir com a ressignificação individual da mídia pelo professor, mas também com a ressignificação coletiva a partir das interações e discussões com os pares. Ou seja, é colocado aqui a importância da formação entre pares que está sendo proporcionada no momento de desdobramento da pauta de recuperação e aprofundamento, ou seja, uma discussão muito rica envolvendo essa temática. Vocês, professores, partindo dessa temática, ela abre campo aí para o planejamento das atividades, vocês realizarem uma curadoria de materiais audiovisuais para serem desenvolvida durante aí o planejamento do ano letivo, né? E essa curadoria é interessante ela ser feita de forma coletiva, ou seja, entre os professores da área ou de outras áreas do conhecimento também. Fica aí a dica. Trazemos aqui novamente a tabela de planejamento para auxiliar a organização das atividades por vocês. Trazemos aqui as referências para essa formação. Estamos aqui à disposição para dúvidas e sugestões de vocês com relação ao programa de recuperação e aprofundamento e o desenrolar aí das atividades. Muito obrigado e até a próxima!